início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe tem muita importância. Então nós temos que lembrarmos assim que o trabalho vai fluindo devido à importância de cada elemento. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é reconhecimento. É muito importante assim a pessoa ir observando como ela é, porque nós sabemos assim que a vida é espiritual e que independente da pessoa, a pessoa está sempre vivendo no seu mundo de matéria fina, no seu mundo de pensamento. A gente pode observar assim, da época do nascimento até a velhice. Então a criança pequena, ela já conversa sozinha, ela já ri sozinha, e o adulto vai fazendo as maquinações assim, e tanto é que existe no relacionamento aquela coisa chamada surpresa. Então, um pai quer fazer uma surpresa para o filho quer fazer uma surpresa para o pai, o homem para a mulher para o marido. E assim nós vamos observando que para ter sido feito uma surpresa, a pessoa tem que ter pensado antes. E aquilo que ela pensou, ela idealizou na matéria fina e depois ela realizou na matéria grosseira. E nós temos que observar, sim, uma coisa bem importante, que existe um tipo de energia, que é a energia do Criador. Depois nós sabemos assim que tem uma ramificação da energia, que é a energia divina, a energia espiritual e a energia enteal. A energia enteal a gente vai observando quando a gente denomina a natureza, a beleza do rio, a beleza do riacho, a beleza da plantação. Então é energia da natureza. E a energia divina é aquela energia que Jesus usou para os milagres, para poder saber o que dá para as pessoas. Essa energia divina é a mesma qualidade do livro Na Luz da Verdade. Então a gente vai observando assim o que é que a pessoa está precisando na vida. Então nós nos acomodamos durante toda a nossa existência. Dificilmente encontra-se uma pessoa que tenha uma perspectiva para a vida interna e que faz um trabalho observando os seus pensamentos e que esses pensamentos deram formas, que é o caso daquele que pensou, da surpresa que ele quis dar para um filho, para o colega de trabalho, para a mulher, aquela mulher que pensava que queria fazer uma surpresa. Então, em todos os planos a gente vê assim que existe essa energia. Mas a pessoa tem que ir observando que ela precisa de ter a força da energia divina, que é o livro Na Luz da Verdade. A palavra do livro Na Luz da Verdade fica bem fácil assim da pessoa ir observando que dentro dela, quando ela estuda, ela vai organizando-se. E é muito bom a pessoa lembrar que toda a vida dela, ela é que tem que fazer as coisas para ela. Então, o que nós podemos fazer para o outro é para somente o seu corpo de matéria grosseira. Então, aquele alimento que foi preparado, que a pessoa gosta tanto daquele tipo de alimento, fizeram a preparação daquele alimento. Então a pessoa vai alimentá-lo. Então esse tipo de trabalho que foi feito tem uma duração. Aquele que recebeu o trabalho feito, ele fica feliz um tempo. Um tempo depois aquilo vai para o esquecimento. Mas a energia divina, quando atua na vida da gente, a gente vai observando assim que ela é duradoura. Toda a época da vida da pessoa, a pessoa lembra daquilo que ela recebeu, daquele marco que ela teve, daqueles auxílios que ela foi beneficiada. Então, a propagação do livro Na Luz da Verdade é para essa qualidade, para a pessoa ir observando como ela pode fazer com ela para a sua vida interna. E é bem sério assim, porque normalmente nós conhecemos as pessoas e nós vamos confirmando que através dos anos, a pessoa vai ficando com muitas décadas e vai ficando insegura. E ela não percebe que ela também vai ficando sem memória. Então ela vai perdendo a referência. Ela quer fazer as coisas como fazia há tantas décadas anteriores, mas a memória dela vai ficando pequena. Ela vai repetindo, ela vai esquecendo.
e assim a própria pessoa não se percebe. Isso é bem interessante, porque dentro de nós a norma do tempo e do espaço é numa espiral. Isso é físico, isso é verdadeiro. A energia que vivifica, ela é também numa condição de espiral. Então a pessoa, à medida que ela vai trabalhando com o livro Na Luz da Verdade, ela vai tendo uma elevação dentro dela. E com essa elevação, ela vai tendo uma memória melhor. Ela vai elevando-se. Quando a pessoa não trabalha com ela, de ir observando-se como ela se encontra, e não vai recebendo os auxílios da energia divina para ir vivificando, então ela também vai descendo. Só que nós temos uma coisa muito séria dentro de cada um de nós, que é a presunção, que é também chamada arrogância. Então a pessoa não se percebe e ela vai caminhando pela vida e ela vai fazendo as coisas e não vai percebendo. Outros percebem da repetição, das coisas que não são feitas mais como eram feitas anteriormente, aqueles que convivem, mas aqueles que convivem também não vai percebendo que ele se encontra na mesma condição, ele se encontra na mesma roda, na mesma maneira de vida. Então, uma elevação é como se desprendesse, especialmente da família. Isso é físico, isso é verdadeiro, porque com a família fica aquela tradição. Com a tradição, não tem como a pessoa dar um passo para cima, porque se ela der um passo para cima, ela é vista diferente. E ela, como está desprendendo, então ela passa a ser uma pessoa que não é mais grata àqueles com quem ela conviveu até então. Para fazer um esforço para melhorarmos é a vida toda. E as referências, a gente sabe assim, que tem que ser uma referência contínua. Então, se a pessoa teve um período da sua vida e ela julgou que aquele período foi bom e que realmente teve frutos bons, então, se ela não continua valorizando-se, ela fica com uma vaga lembrança daquilo que aconteceu num período anterior. E é bem interessante, porque nós vamos caminhando pela vida como se estivéssemos num rio dentro de um barco. Aquele que fez parte da ida daquele barco para a travessia daquele rio, ficou no barco com os conceitos anteriores, com a maneira de ser dele, ele só fala da travessia. Aqueles que foram embora, caminho adentro, caminho acima, eles não lembram mais da travessia. Mas aquele que não continuou caminhando, ele só lembra da travessia. Então, esse cuidado, cada um tem que ter com ele mesmo, de observar-se como é que ele precisa de continuar tendo esse procedimento para continuar evoluindo. E a pessoa tem que lembrar assim, do jeito que nós sabemos que existe as surpresas que foi construída antes. E é bem interessante porque acontece assim, o filho já grande e querem fazer uma festa de aniversário para aquele filho e não quer que ele saiba. Então o pai pega aquele filho e sai com aquele filho para ir para uma localidade, para uma determinada função. Os que ficam na moradia tenham tempo de fazer a preparação daquilo que foi programado. Esse trabalho, a gente tem que observar que nós temos que fazer esse trabalho de preparação para a nossa vida interna. Quando chegar a nossa época de largar o corpo de matéria grosseira, nós vamos para o mundo de matéria fina, que é esta forma dos pensamentos. Então nós vamos colher lá aquilo que nós fizemos aqui. E nós temos que lembrarmos que os fios do destino, eles vão atuando na nossa vida. Independente de como a pessoa faz, esses fios vão atuando. É muito sério assim, porque muitas vezes a pessoa tem um comportamento bom, ela tem uma índole boa e acontece muitas coisas com ela. Os fios do destino que foram feitos anteriormente, eles estão agora numa fase de apresentar a colheita. Se a pessoa não melhorou, não elevou-se, então ela vai passar por tudo aquilo que ela plantou numa época anterior. Se nós sabemos assim que, para surpresa,
foi feito tudo com os pensamentos. Esses pensamentos que nós temos, também eles vão fazer o plantio daquilo que nós vamos ter que colher. Então, a melhora, a pessoa tem que lembrar assim, precisa de ser uma melhora de dentro, melhorando a constituição, melhorando a maneira que a pessoa é. E é bem interessante porque em épocas anteriores, os pequenos produtores ali, com pequenas propriedades, sempre faziam assim, plantavam e tem o período para colheita. Então, se demora muito para fazer a colheita, então não dá tempo de armazenar aqueles frutos ou de vender aqueles frutos. Então, era costume anteriormente, e deve ser ainda em algumas localidades, dos vizinhos todos virem e ajudarem a fazerem aquela colheita. Depois, quando era da vez seguinte daquele outro produtor, então outros iam e aquele que foi beneficiado também ia até lá. Então o que acontece? A colheita foi feita conforme precisava de ser feito na época certa. Então para fazer o plantio não foi necessário muitas pessoas, mas para fazer a colheita foi necessário muitas pessoas. Isso quer dizer assim, que as leis da criação, elas são firmes e definidas, elas atuam. E esse atuar é desta maneira. Se a pessoa melhorou dentro dela, então na época da colheita ela terá os auxílios. Os auxílios existem. Auxílios físicos dos vizinhos que nos ajudam a fazer as colheitas, os auxílios da parte espiritual, porque a gente sabe assim, toda a época da nossa vida, a gente observa que ouvimos falar e que falamos também do anjo da guarda. Quer dizer assim, a criança fez as coisas que ela estava fazendo naquela idade que ela tinha e ela machucou. E o adulto fica assustado com o tombo que a criança tomou. Depois a criança levanta e continua brincando. Então a referência que é feita num ato assim é que o anjo da guarda daquela criança é um anjo da guarda bom. Mas o adulto continua tendo o anjo da guarda, continua tendo os auxílios, continua tendo os auxiliadores. E a gente vai observando que esses auxiliadores atuam toda a época da nossa vida conosco mesmo, na lembrança de objetos, nas responsabilidades que nós temos. Então esses auxiliadores sempre estão atuando conosco. A mão espiritual está sempre pronta a nos ajudar. E a gente vai observando assim que isso acontece verdadeiramente. Para a mão espiritual nos auxiliar, nós temos que ter tido uma mudança dentro de nós. E a mudança a gente tem que lembrar assim, que tem que ser uma coisa verdadeira. Não é uma coisa mais ou menos. Se a pessoa tem vontade de melhorar-se, ela tem que lembrar que uma célula dura 22 dias. Para a pessoa melhorar a sua constituição, ela gasta 2 anos. E assim ela tem que entender de alimentos e ela tem que ser muito criteriosa. Porque quando a pessoa prontifica em melhorar a sua constituição, com 6 meses de fazendo esse trabalho, ela tende a saturar. Mas com o conhecimento dos alimentos, ela continua, pela importância que aqueles alimentos atuam. A roda do destino, ela vai atuando. Então tudo aquilo que nós plantamos numa época anterior, nós temos que colher. E é bem sério assim, porque nós sabemos que tem criancinhas que nascem doentes. Tem pessoas que já se encontram envelhecidas e apresentam com doenças incuráveis. Aquilo que foi feito, não foi feito um remate bem feito. Quer dizer que a pessoa não teve dentro dela aquela transformação que ela precisaria de ter. Nesta época que ela se encontrava na matéria grosseira, ela ainda foi pega com muitas décadas de vida. E aquela criancinha que nasceu já com muitas limitações físicas, a roda do destino não a pegou naquela época anterior que ela se encontrava. Mas como nós temos a condição assim de voltar nesta terra, porque é uma bondade que o Criador nos permite,
para nosso benefício, porque nós pedimos ou porque nós temos que fazer os resgates, na vez seguinte, aquela criancinha já veio com a limitação. É muito importante assim a gente ir observando a nossa vida de matéria fina. É nessa vida que nós temos que dar atenção. Nós podemos fazer tudo burlando a vida de matéria fina. A nossa aparência, a nossa moradia, o jeito, a desenvoltura que nós apresentamos nos relacionamentos, o jeito que nós somos, mas na matéria fina, isso é físico e verdadeiro. E nós temos que lembrarmos assim que é muito importante fazer uma diferença. O banco da escola, as universidades, apresenta uma erudição. O saber é diferente. O saber já vem íntegro com a pessoa. A gente observa assim, uma ferramenta que uma pessoa desenvolveu, a habilidade daquele, ou como ele se encontrava ligado num plano superior que ele pôde trazer aquela ferramenta. E aquela ferramenta, as pessoas usam hoje, ficam muito felizes devido à praticidade que aquela ferramenta apresenta. Como facilitou o trabalho daqueles que precisam. Assim, nós sabemos que existem muitas centenas de instrumentos que foram trazidos por aquele que se encontrava na matéria grosseira e com a sua ligação com a matéria fina, o jeito que ele ligou-se com a matéria fina, então ele ligou-se numa condição superior e ele então pôde trazer aqueles instrumentos. Então isso é saber. Então nós temos que fazer essa diferença do saber. E a gente vai observando assim, que não é o banco da escola que vai qualificar a pessoa. O banco da escola, as universidades, vai dar para a pessoa informações e instruções sobre aquele conhecimento que a pessoa está pretendendo ter. E a gente sabe assim que, mesmo tendo frequentado o banco de escola, tendo tido aquele conhecimento, a pessoa ainda usa erradamente. Então a gente vai confirmando assim em todas as profissões. A erudição é inferior, o saber é superior. O saber está junto com a ciência. Então quando a pessoa se encontra ciente, então quando fala assim que a pessoa se encontra ciente, então ela tem o saber daquilo que ela precisa. Então, voltar para a pátria do espírito, a pessoa tem que encontrar-se cultivando o seu mundo de matéria fina. E o auxílio que a pessoa tem que ter é com o livro Na Luz da Verdade. Porque a gente vai observando que ele nos possibilita ter essa condição de começar a nortearmos. Então, o norteamento vem por nós mesmos. E a pessoa, para ir para a pátria do espírito, para ela ter uma elevação, ela é que tem que ir. Fica bem fácil assim da gente ir observando na nossa vida diária que todas as coisas que nós queremos, nós tivemos que fazer. Então a pessoa quer uma vestimenta, ela tem que ir naquele lugar que tem aquela vestimenta. Se ela quer fazer uma alteração naquela vestimenta, ela tem que procurar o profissional que entende daquela vestimenta e explica para o profissional como ela quer aquela vestimenta. Se a pessoa tem vontade de comer um alimento, ela tem que providenciar a maneira de ter aquele alimento. Se ela quer ter um trabalho, ela tem que ir até aquela localidade que tem o trabalho. E ela tem que apresentar-se como qualificada para executar aquele trabalho. Para nós irmos para a vida do espírito é o mesmo procedimento. Nós é que temos que ir. E é bem interessante porque a criança, quando os pais querem que ela leve um lanche para a escola e ela não quer aquele tipo de lanche, ela não come, ela dá para o colega. Então, toda época, nós tivemos dentro de nós aquilo que nós queremos e aquilo que nós não queremos.
Mas toda época nós tivemos também dentro de nós a acomodação. Sempre ficamos acomodados. Então, não podemos ficar acomodado, porque para todas as coisas a pessoa teve que fazer, a pessoa teve que ir e a pessoa teve que ter a transformação. Ela, no trabalho que ela arrumou para ela manter-se, para ela sobreviver, ela teve que ter a qualidade e ela teve que ter muitas outras coisas, porque existe o relacionamento, existe o esforço para chegar no ambiente de trabalho, existe o aprofundamento naquela atividade. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então a própria pessoa é que vai fazendo tudo para ela. Para a nossa vida interna é muito mais sério ainda. Ouvimos falar da condenação eterna e sempre ouvimos falar do sono eterno. Então, se a pessoa não quer ir para a condenação eterna, ela é que tem que fazer o movimento de ir em direção à luz. Isso é físico, não é mais ou menos. E ela é que tem que ir modificando-se. Então a bondade do Criador é dessa maneira. Então quando fala assim que aquele que não movimentou, ele não serve. Não serve mesmo. É só observar uma criança que nunca teve vontade de fazer uma brincadeira para usar o seu corpo de matéria grosseira. Correr, pular, ir e voltar, sempre ficou quieto. E em pouco tempo aquele corpo deforma. E a gente vai observando assim na formação dos animais. Eles apresentam a disposição para fazer os movimentos para aquele corpo em desenvolvimento daquele animal ficar fortalecido. Ele faz os movimentos, é instinto. Então, essa naturalidade nós temos que voltar a ter. Do jeito que nós precisamos do nosso corpo de matéria grosseira, na matéria grosseira, e que nós precisamos de zelar desse corpo. O zelar quer dizer proporcionar aquilo que vai fazer benefício para esse corpo. O alimento adequado, a maneira de utilizá-lo, o repouso adequado. Para o nosso espírito é o mesmo procedimento. Então, cada um de nós é que tem que fazer esse trabalho de alinhar-se, de ir observando o que ele está programando para ele mesmo. Porque nós programamos a festa surpresa, nós programamos o passeio surpresa, nós programamos o alimento surpresa, nós proporcionamos o alimento que nós queríamos para nós, aquele alimento que gostamos, que nós sentimos bem, nós proporcionamos. Isso é físico, isso é verdadeiro. Agora, para a nossa vida interna, que nós vamos ter que colher numa época seguinte, daqui um ano ou daqui tantas décadas, é físico. E nós temos que sair desta condição de achar que nós temos tempo. Não temos tempo. Que se nós estivéssemos evoluindo, nossos filhos estariam nos chamando de manhã. Então, eles levantariam mais cedo, eles nos impulsionariam para nós termos aquele ânimo, aquela coragem. Eles fariam a lição e pediriam para que nós fizéssemos a correção. É o contrário, nós temos que chamar o nosso filho, nós temos que ajudar ele a fazer a lição, nós temos que ajudá-lo nisso ou naquilo. Se nós temos que ajudar aquele que veio depois, é porque ele se encontra numa condição pior. Quer dizer, se ele encontrasse numa condição melhor, então ele estaria levantando mais cedo, ele estaria nos impulsionando para esta condição assim, de voltarmos, manter numa condição de desperto, de alerta. Então, se nós não nos encontramos assim, despertos, alerta, então estamos piores. Só que dentro é verdadeiro. Como vamos fazer na etapa seguinte da nossa existência? Isso é físico, não é mais ou menos. Nosso esforço para nós elevarmos, e a elevação não é só ter mais um imóvel, ter mais um carro, trocar de carro, fazer aquele passeio. Não é isso, elevação. É dentro da pessoa. É como se ela se encontra norteada com ela mesma,
como ela encontra-se numa condição de aguentar-se, de aguentar o ambiente em que ela se encontra. Porque a referência que nós ouvimos é que a pessoa fala assim que ela não se aguenta. Ela não se aguenta no ambiente em que ela se encontra, ela não se aguenta mais no trabalho que ela tem, e então ela precisa de espairecer. As referências é bem interessante, porque quem tem uma casa com quintal ou quem tem uma propriedade rural, sabe assim que tem que fazer o zelo daquela propriedade diariamente. Porque tem uma referência assim que o mato cresce. Então, se a pessoa deixou lá a casa e não cuidou do quintal, o mato cresceu. Se ela tem lá uma propriedade rural e ela não cuidou, o mato cresceu. Se o mato cresceu, ficou abandonada. Se nós não trabalharmos dentro de nós com os fios que nós temos de pendências de épocas anteriores, de formação, do período de criança, do comportamento que tivemos, da fase de homem maduro, da fase de homens envelhecidos, de pessoas envelhecidas, aquelas tendências anteriores, elas continuam atuando. E quando nós percebemos, ela está se manifestando. E nós nem percebemos que ela se encontra manifestando e que agora não tem como conviver com aquilo. A questão da referência de falarmos assim que o mato cresce, quer dizer assim, aquelas tendências antigas afloraram dentro de nós. Agora a gente descuidou tanto que a gente não sabe como é que vai trabalhar com isso aí. É daí que vem doenças incuráveis, que não está relacionado à idade em que a pessoa se encontra na matéria grosseira, porque tem as tendências de outras épocas que a pessoa não resolveu definitivamente. A pessoa, lembrando assim, porque quando tem uma árvore que a pessoa quer tirar ali aquele tronco, ela sabe que ela precisa de deixar um pedaço do tronco para cima e ela precisa de fazer um trabalho em volta e ela tem que deixar o espaço para que ela faça a movimentação com a raiz. Em alguns casos, a pessoa põe fogo na raiz, porque senão volta a nascer. Nossa manifestação interna das tendências que nós temos é igual. Se não resolvermos direito, ela nos pega. O livro Na Luz da Verdade é para essa finalidade. É para a pessoa ir observando como ela está trabalhando na matéria fina. Como ela está fazendo para resolver direito as tendências de uma época anterior. Isso é físico, isso é verdadeiro. Para a pessoa ter saúde na velhice, ter a consideração, ter a lucidez, ela então tem que fazer um trabalho a vida toda. E é bom a gente lembrar assim que nós recebemos do nosso semelhante aquilo que ele é de dentro. E isso a gente vê bem fácil assim nas irradiações que uma pessoa emite quando tem animais. Se as irradiações são boas, o animal aceita aquela pessoa. Se as irradiações não são boas, o animal não aceita aquela pessoa. É físico, é verdadeiro. Nós somos iguais. Como nós estamos fazendo para melhorar a nossa irradiação? Como nós estamos fazendo para conviver com as limitações que nós criamos no período anterior e que agora elas estão manifestando? Qual é o procedimento que temos que continuar fazendo? Então a nossa vida é aquela condição muito importante assim, da pessoa ter que manter-se desperta, mas ela tem que manter-se também ligada nos ensinos, para que ela possa receber os auxílios. E os auxílios manifestam que é aquela condição bem importante da criança, da referência que faz da criança, que o anjo da guarda daquela criança é um anjo da guarda bom. Para que nós tenhamos a continuidade de ter os auxílios espirituais, nós temos que fazer um trabalho dentro de nós de pureza. Estuda o livro Na Luz da Verdade.